Meu nome é Marcelo Brito Passos Amato, hoje eu sou chefe da UTI respiratória do INCOR, sou professor lá da Faculdade de Medicina da USP, sou professor visitante lá no Beth Israel de Boston. Eu sempre achei que eu ia ser engenheiro, porque eu gostava muito de exatas. Tem um livro em particular que mudou a minha opinião, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. E nesse livro tinha a descrição das atividades lá de um médico, falei assim, bom, pelo menos eu preciso experimentar isso. E eu comecei a me interessar com essa questão, que era uma coisa muito forte para mim, que era a história da morte. Quando eu comecei a ficar lá na UTI, eu percebia que a pessoa morre sozinha. Era uma coisa que eu conseguia lidar bem com isso e eu conseguia ajudar as pessoas. Comecei a me interessar por intensivismo. Durante uma epidemia de leptospirose que acontecia aqui em São Paulo, eu dando plantão ali na UTI respiratória, tinha que correr de paciente para paciente, vários morriam de choque hemorrágico. A gente teve a feliz percepção de que ajustes pequenos que você fazia no ventilador mecânico paravam o sangramento completamente. Até que a gente juntou uma série de casos e eu mostrei para o meu professor. Olha, os 10 últimos pacientes a gente perdeu todos. Esses 10 que eu fiz desse jeito, não morreu ninguém. Esse professor meu foi muito legal, o professor Carlos Carvalho, porque ele falou assim, tá bom, então vamos fazer um estudo sobre isso. E foi o primeiro trabalho brasileiro que foi publicado no New England. É uma vitrine para o mundo, E foi, durante muitos anos, o paper mais citado em terapia intensiva. Aí ele só foi suplantado pelo trabalho americano que veio para comprovar a própria teoria. A partir daí criou-se o termo ventilação protetora. Ainda era necessário dar um pulo maior. A gente precisava de melhores instrumentos de medida e aí que veio a ideia de entrar nesse projeto da tomografia de impedância elétrica. Você entra numa UTI hoje em dia, não tem nenhum monitor que te diga como é que está a distribuição da ventilação. O ventilador mecânico, ele é uma bomba de ar que insufla o ar dentro do pulmão do paciente, só que ele não tem noção de como o pulmão está reagindo. Teria que ser uma tecnologia por imagem e aí estudar esses pequenos movimentos do pulmão e tentar ir otimizando de uma forma que a ventilação mecânica ficasse a mais gentil possível com o pulmão. Existia um aparelho primitivo para detectar trombose venosa. Quando eu fui fazer um pós-doutorado em Rotterdam, eu olhei essa tecnologia, a gente colocou no tórax de um porquinho e aí eu percebi pelo traçado que aquilo ali estava enxergando o ar entrando no pulmão. Aí eu percebi que essa tecnologia servia para monitorar o pulmão. Num projeto FAPESP, eu consegui recursos para desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil. Procurei os engenheiros da Poli, engenheiros do ITA. Começamos a fazer essas corridas que a gente fazia na USP, andar junto, correr junto para deixar as ideias fluírem. Depois de 3 a 4 anos, a gente conseguiu pela primeira vez mostrar esse protótipo funcionando. A impedância elétrica, então, seria como, de repente, a gente tem uma espécie de radar para voar durante a ventilação mecânica. Então, a gente começa a enxergar exatamente como o pulmão está reagindo àquilo que o ventilador está fazendo. Apresentamos para uma empresa chamada Dixton. Quando chegou em 2006, 2008, montamos uma startup que foi a Timpel. Para isso virar um produto comercial aqui no Brasil, foi um desafio tremendo. Existe o lado bom da história, que eu tive pessoas que acreditaram muito no projeto. Esse ano parece que a gente sofreu assim um golpe de sorte, porque ao mesmo tempo que a gente ganhou esse investimento da FINEP, nós ganhamos esse prêmio. Eu fui uma das primeiras pessoas do INCOR que alertei todo mundo para o risco da Covid. A única coisa que a gente sabia é que, assim, a maioria dos doentes ia para ventilação mecânica e, ventilação mecânica é o que a gente estudou a vida inteira. A mortalidade da média das UTIs do Brasil está em 80%. E na nossa UTI ela foi 20%. Uma empresa alemã, agora 2 anos atrás, resolveu então comprar o nosso tomógrafo para ser já integrado no ventilador deles. Esse era o nosso sonho, e finalmente no ano passado a gente conseguiu realizar. Eu tenho a visão de que o tomógrafo ele vai ser um equipamento obrigatório em todos os leitos. Mas eu acho que vai além. O futuro ele vai ser totalmente integrado ao ventilador e integrado com todos os outros equipamentos da UTI. É uma dúvida muito grande que eu tenho, que é o que é importante ensinar para os nossos filhos, no mundo de hoje. E eu tenho a impressão que
Saber um pouquinho de matemática é uma coisa que vai ser muito importante no mundo, assim como saber um pouquinho de linguagem de programação. Eu vou fazer tudo que eu puder para ensinar matemática para minha filha até ela ter um desenvolvimento aí nesse campo.